O fim do mundo está próximo? Ninguém sabe quando será o fim dos tempos, porém, podemos ver pelos sinais que está próximo. Jesus em breve vem. Na Bíblia Sagrada, vemos alguns sinais revelados por Jesus em seu sermão escatológico, para sabermos quando será a próxima ação do fim dos tempos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 33, diz: Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Estes são alguns sinais dos fins dos tempos. O primeiro sinal: falsos profetas e falsos cristos. Pessoas que afirmam ser Jesus ou um profeta de Deus, enganando muitas pessoas. Está em Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 24. Se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Guerras e rumores de guerras. Muitas nações lutando entre si, como está em Marcos capítulo 13, versículo 7. Quando ouvirem falar de guerra e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. É o que está ocorrendo atualmente no ano de 2023 e agora em 2024, quando esse vídeo está sendo lançado. Outro exemplo e evidência são a fome e terremoto. Desastres naturais em vários lugares. O ano de 2023, ano passado, foi um dos anos mais assustadores com desastres naturais. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 11, diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Outra evidência são as pestes, epidemias, diversas doenças e males que acontecerão com a humanidade. Em Lucas capítulo 21, versículo 11 também diz: haverá guerras, terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. No caso, a pandemia foi um grande sinal, pois ocorreu no mundo inteiro. Até então, nunca tinha ocorrido uma pandemia, caso atingindo todo o planeta Terra. Mesmo ocorrendo várias doenças ou várias epidemias, como a peste negra, a peste bubônica e todas as outros tipos de doenças que atingiram a Europa ou algum continente, mas dessa vez, em 2019, 2020, naquela época a pandemia atingiu todo o planeta. Já é um sinal forte dos fins dos tempos. A pandemia foi apenas um ensaio do princípio das dores, ainda não é o fim, mas essas coisas vão sempre ocorrer corriqueiramente à medida que o final vem se aproximando. Outra evidência: perseguição a cristãos. Os cristãos serão odiados por todas as nações e alguns serão mortos, como está em Mateus capítulo 24, versículo 9. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Essa questão das perseguições já existe aqui no Brasil, mas é uma questão mais por perseguição por bullying que muitos cristãos sofrem na internet, ou até em faculdade e etc. Como também ocorre no Oriente Médio, vários cristãos sendo degolados, torturados, mortos por causa de outras religiões que também fazem esse tipo de crueldade com os evangélicos. Muitos grupos terroristas são famosos por fazer esse tipo de tortura em nome das religiões, porém a religião verdadeira é o Evangelho de Jesus, que salva a todos. Outra evidência é muita maldade. Por causa da maldade no mundo, muitos desistirão de amar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está em Mateus capítulo 24, do versículo 12 ao 13. Outra evidência é a pregação do Evangelho. O Evangelho será pregado a todas as nações, como está em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso está ocorrendo hoje em dia com o advento da internet. Muitas pessoas já podem ouvir de maneira mais ativa o Evangelho. Muita gente, há muitos anos atrás, não tinha como ter acesso com tanta facilidade à pregação do Evangelho.
Hoje em dia, com a plataforma do YouTube, a gente consegue ter mais informações, podcasts, documentários, pregações na internet. No Google você pode também pesquisar e vai ter bastante evidências e pregações para que todos tenham conhecimento da verdade. Outra evidência é a instabilidade em Israel, sofrimento, guerra e sacrilégio. Vamos ver o que está em Lucas capítulo 21, versículo 23 ao 24. Lá diz: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Está ocorrendo bastante com essa questão da guerra contra Israel atualmente. Outra evidência são os sinais no céu. O céu e a lua deixarão de brilhar e as estrelas cairão do céu. Isso está em Marcos capítulo 13, versículo 24. Mas aqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Podemos ver muitos desses sinais nos dias de hoje. Desde o início da igreja têm aparecido muitos falsos profetas e falsos cristos que distorcem o evangelho. Sempre houve muitas guerras, mas cada vez mais a guerra afeta o mundo todo. Também sempre houve fomes e terremotos, embora estudos mostrem que os terremotos estão aumentando cada vez com mais recorrência. Existe muita maldade que leva muitas pessoas a desanimar e a deixar de amar. Israel é um país constantemente em luta com seus vizinhos e os judeus são um povo muito perseguido. Por onde quer que vão, os cristãos são odiados e perseguidos. Mesmo assim, o evangelho tem sido pregado em praticamente todas as nações do mundo. Existem pouquíssimas regiões do mundo onde nunca houve contato com o evangelho. Não sabemos se já passou a grande tribulação ou se ainda vai acontecer. Também não vimos ainda os sinais no céu. Porém, esses só deverão aparecer mesmo no fim. Mas todos os outros sinais estão acontecendo. Isso indica que a vinda de Jesus está próxima. Então, por que o fim do mundo ainda não aconteceu? Você pode se perguntar isto. Tudo está pronto para a chegada do fim. Jesus pode chegar a qualquer momento, mas a Bíblia diz que o dia Deus é paciente conosco e quer que todos sejam salvos, como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então esse é um dos motivos por não chegar logo o fim. Jesus avisou que Ele vai chegar em breve. Apocalipse capítulo 22, do versículo 13. Jesus disse: eis que venho em breve, a minha recompensa está contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não sabemos quando voltará, porém pode acontecer a qualquer momento. Por isso precisamos estar preparados em todo o tempo. Não precisamos ter medo. Para estarmos preparados, apenas precisamos entregar nossa vida a Jesus e viver em obediência a Deus. Como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Assim não seremos apanhados desprevenidos. Na época, no momento, no grande evento mundial, no maior evento da história da humanidade, desde a criação do mundo, esse momento todo o universo, o cosmos, a matéria animada, inanimada, a força da física, tudo, o tempo, o espaço, a matéria, a energia, tudo que existe, toda a fauna, a flora está aguardando por este momento. É o momento mais aguardado e o momento ápice da existência da humanidade, que é a volta, a segunda volta de Jesus Cristo à Terra como Senhor e Salvador. Então, que todos possam se animar com essas palavras, ok? Então, amados irmãos, concluímos aqui este vídeo. Espero que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, para que vocês possam estar encorajados que o fim do tempo está aí. Todos os sinais, o princípio das dores estão ocorrendo diante dos nossos olhos. Temos que ficar cientes e atentos, e que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. O noivo vem buscar a sua noiva.
Então, animes uns aos outros. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.